Estamos começando o Mundo Líder, um programa para desenvolver você e sua carreira, seus negócios. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero falar com vocês da Tão Doce. Tão Doce, nosso patrocinador oficial aqui do programa. E hoje eu não quis nem ver, eu quis fazer surpresa, porque eu já estou acostumada já com o que vem da Tão Doce. Então vamos ver o que será. Chegou pelo delivery. Bolo gelado. Preferido do meu filho. A fatia do bolo que ela vem no delivery dessa forma. Olha que coisa inteligente de se fazer, né? Para entregar. Porque aí não tem briga. Sabe aquela briga que você quer o docinho de cima do bolo? Eles já preparam com todo o carinho. E ainda tem um recheio aqui de pistache, que é meu preferido. Pedacinho de amor, Tão Doce. A Tão Doce você encontra presencialmente na rua João Pinheiro 55, mas também você pode pedir pelo delivery, tá? Na plataforma própria e também pelo iFood. Os horários de atendimento do delivery são de segunda a sexta-feira, de 11h30 às 10 da noite e sábado de 11h30 às 6, certo? E se você quiser ir na loja física, de segunda a sábado, de 11h30 às 7. Lá você encontra produtos presenteáveis, sempre com os melhores ingredientes para você, tá bem? Quero convidar você para seguir nossas redes sociais, @mundomusic103.9, no TikTok Mundo Music 103.9 e no YouTube Mundo Music FM 103.9. E no episódio de hoje, o nosso líder, ele é dentista pela Unifal, especialista em ortodontia e ortopedia facial pela ABO Campo Belo, mestre em ortodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandique de Campinas, CEO do Instituto Marden Bastos, aqui de Alfenas, coordenador do curso de diplomado em ortodontia da Corporation Dental de Chile, membro da comissão científica da revista Mundo Odontológico do México, coautor de 4 livros de ortodontia, autor do livro Dicas para Otimizar a Ortodontia pela Dental Press, possui o canal mais acessado atualmente em nível mundial, com 76 mil inscritos e quase 20 milhões de views. Ele é casado com a Janaína, pai da Ana Vitória e do Vitor. Nosso líder de hoje, seja muito bem-vindo, Marden Oliveira Bastos. Fernanda, é um prazer imenso estar aqui com você para falar um pouco sobre justamente liderança, porque para que os nossos colegas e outras áreas, inclusive, possam aproveitar o que a gente fez aí durante esse caminho todo. Eu fico escutando essa biografia. Esse currículo aqui. Nem parece que sou eu, porque tem trabalho nisso, menina. Marne, que incrível essa trajetória. Que incrível. Como que você... Eu fico... De tudo aqui, eu tô assim, muito em choque com o tamanho do canal do YouTube. Como é que vocês conseguiram chegar a 76 mil inscritos com essa quantidade de views? Menina, às vezes o herói não é o cara que vai lá e tararã, tararã. Às vezes é o cara que não teve como escapar, como fugir, apertou um botão e fez alguma coisa. E aí as coisas deram certo. A minha história na odontologia é essa. Eu tenho, apesar de ter mais de 40 dentistas na família, meu pai é CROMG 0008, fundador do conselho. Chocado. Deu aula na Unifal uma vida inteira, aqui em Alfenas, uma pessoa muito respeitada. É legal que onde eu chego, o nome dele chega antecipado quando eu estou em Alfenas. Como ele chama? Célio Bastos. Muita gente foi aluno dele durante muitos anos aí, dando aula na faculdade. Apesar disso, eu tenho uma anomalia de dentina, que eu tinha os dentes muito ruins, o incisivo central era escuro, e todos os apertos que você pode pensar que alguém passou numa cadeira de dentista, eu passei. Para mim já era normal dar errado as coisas na cadeira dos colegas. Aí, de repente, o dentista estava tentando fazer... Aí escorria uma gotinha, a veia estufava. Falei, meu Deus do céu, já deu ruim. Fraturava uma lima, sempre deu tudo de errado. Aí eu resolvi fazer odontologia. Essa foi a pedra fundamental para tentar justamente achar uma solução para o meu sorriso. Esses dentes são meus, eu paguei por eles.
É um primo que fez uma reabilitação maravilhosa, ele chama Marlúcio, em Divinópolis. Os meus agradecimentos a ele sempre, porque é um cara muito fera na estética e realmente fora da curva, que me deu a oportunidade, inclusive, de ser professor. Você imagina um professor com um central preto, que coisa horrorosa. Não, e já era, assim, curioso, porque seu pai, professor, né? E aí o filho de alguém, né, tão renomado, que ele não tinha ali, né? Já devia ser uma questão na família, até para você, assim, né? E tanto que é prova que é uma anomalia de dentina. A minha dentina ela vai desfarinhando quando vai um aparente cárie, de repente, canal, muito rápido. Então, ó, eu já te peço desculpas que eu não conheço nenhum termo, nunca passei perto, ninguém na família, assim, apesar da gente ter a variedade dos assuntos, mas se você, ó, eu tive dificuldade de falar ortodontia, pra você ter noção. Na hora que eu li ortopedia facial, eu falei, deve estar errado. Ortopedia facial. O que é ortopedia? A diferença da ortodontia para a ortodontia move dentes e ossos, movendo dentes. A ortopedia, ela muda formas de ossos usando os tecidos moles para que isso ocorra. Por exemplo, uma pessoa que tem um lábio interposto debaixo do incisivo superior. Ela cresce com o incisivo para frente. Mônica. Aí, um aparelho ortopédico tira o lábio daí de baixo, acomoda acima do incisivo superior. Aí a gente tem uma correção natural dessa condição em que a mandíbula está retroposta em função do lábio interposto. Tirou o lábio, já é um tratamento maravilhoso e tem toda uma filosofia por trás dessa ortopedia. Simples assim, viu, gente? Você tira, vou começar a falar os termos aqui, a gente fala no direito que é o juridiquês, né? Eu também não gosto, mas só para igualar, tô brincando. Mas me fala, como que o canal surgiu e como que vocês chegaram nessa amplitude? Pois é, menina. Aí o cara me ligava, porque uma das coisas que todos os meus alunos até hoje sabem, que foram meus alunos há 30 anos atrás. Se me mandar um WhatsApp, eu respondo. Se me ligar, eu atendo. Ele tem acesso todo o tempo à informação. E aí, de repente, um aluno de lá de Santa Rita do Chapéu Caído me ligava falando, olha, eu tô com um caso aqui assim, assim, e eu precisava explicar para ele uma coisa que era técnica, então era impossível. Na época, os meios de vídeo eram muito precários. Então, a ideia, quando eu comecei uma turma de mestrado aqui em Alfenas, eu ainda estava tomando conta de uma escola em Brasília, morei em Brasília durante 12 anos, um aluno do mestrado virou e falou, vem cá, por que você não faz um canal do YouTube, que o YouTube é um lugar bacana para você acomodar justamente imagens, vídeos, ensinando as pessoas a fazerem as coisas. Até então, tudo que tinha na internet era assim... Quem matou Odete Reutemann foi... Pague para ver. Era tudo pago. Bem assim, tudo era pago. Chocantes. Não, era tudo pago. Você o cara chegava num ponto, na hora da informação, o cara não entregava. Não entregava a palha com a rapadura. E o canal, a proposta dele sempre foi divulgar realmente o conhecimento de uma forma sem reservas. É falar a verdade mesmo e mostrar como acontece sem nenhum tipo de reserva. Então a ideia do canal foi essa, começou em 2014 e assumiu essa proporção, que na verdade a gente não esperava essa proporção. O próprio algoritmo do canal fez com que ele crescesse tanto. E é até meio maluco pensar isso, mas é impressionante como eu sou reconhecido nos lugares, como fora do país. As pessoas me reconhecem e vão, é o Mar da Embaixo. Às vezes eu estou viajando e eu vejo que tem alguém que fica assim, olhando, tipo assim, eu conheço. E fica às vezes sem graça de chegar, porque não sabe que, na verdade, eu sou só um ser humano que quis compartilhar conhecimento com todo mundo. Olha, Marden, e assim, se você talvez quisesse ter começado para isso, não tinha conseguido esse sucesso todo, né? Aí é que está o X da história. É muito importante ter em conta aonde você quer chegar. Certo. A verdade absoluta acima de tudo. Não esconder aquela melhor dica. Isso é fundamental. Compartilhe.
quanto mais o conhecimento se difunde, não, isso é meu, ninguém vai... É uma besteira, porque o conhecimento pertence a todos, não existe porteira para o conhecimento. Difundir e o financeiro, entre aspas, tem que ser o resultado. Eu tenho que saber onde eu quero chegar com a construção de uma coisa que seja legal. Mas aí o resultado vem. Vem, né? Vem como consequência. Com esse propósito de Sim. dividir conhecimento, dividir sempre agrega, né? E É o olha único que... lugar onde a divisão soma, né? Menina, eu compartilho, um tanto de colegas, às vezes me procuram e falam, qual foi a sua estratégia para chegar até aí? E, na verdade, a estratégia foi realmente compartilhar de verdade para ajudar o cara que está longe, o cara que está isolado, o cara que está, sabe, que precisa de receber informação e que muitas vezes não chega, justamente porque, às vezes, a academia, às vezes, guarda eu não quero que meu aluno seja melhor do que eu quero que todos os meus alunos sejam muito melhores do que eu. Esse é o seu sucesso, né? Obrigado pelo sucesso. E Marli, vamos falar o que é esse aí? Chegar, né? Quando as pessoas perguntam como que se faz para chegar aí. Aí onde, né? O que é o Instituto Marlem Bastos? Você pode me trazer para quem está nos assistindo os números, para a gente mostrar a grandiosidade do que você construiu durante todos esses anos? Na verdade, eu comecei clinicando, virei professor por acaso. E quando comecei a dar aula, sempre trabalhei em muitos lugares, viajando muito. Tive uma experiência muito bacana que eu chamava de consultoria. Eu terminei uma casa maior que eu podia, numa época que eu não podia, terminei devendo até o... Moral da história. Eu inventei um negócio que chamava consultoria. O que é? O cara estava lá no Maranhão, montou o consultório bombou e ele não tem ainda o requisito técnico para tocar. Ele me contratava e eu ia lá, atendia os pacientes dele na cadeira dele. Isso é uma loucura, porque se o cara quiser processar, se o cliente quiser processar, eu vou junto pro ralo. Tem que ser meio doido. Viajei esse Brasil inteiro de norte a sul. Quando eu falo que eu sei o que acontece no consultório do meu aluno, é porque eu sei o que acontece lá, porque eu vivi isso. Eu vi os piores casos, durante muitos anos eu fiz isso. E foi me trazendo uma bagagem justamente de saber qual é a dor do meu aluno, que é o meu cliente. O meu consultório eu já tenho experiência dele, mas são vários, cada lugar do país, nosso país é tão grande que são muitos países em um. Então, eu sei como é que é a particularidade do cliente do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste e por aí vai. Aí, muito bem, dando aula, e primeiro em Alfenas, depois Alfenas e Campo Belo, depois Alfenas, Campo Belo, Belo Horizonte. Aí surgiu a oportunidade de assumir uma escola em Brasília. Quando eu entrei, eu falei, nós vamos transformar essa na maior escola do Centro-Oeste do país. Mas aí foi a sua primeira gestão, porque até então você está na academia e clinicando, certo? Mas fazia gestão da sua experiência clínica de gestão. Também. Sim, claro. Ou você contratava? Não, gestão por minha conta. Por sua conta, das clínicas, tá. Moral da história. Toquei essa escola durante 12 anos, nós formamos 49 turmas de 12 alunos, foi a maior escola do Centro-Oeste do Brasil. Viajando muito, cansado de viajar, surgiu a oportunidade de montar um curso de mestrado em Alfenas. O mestrado no Brasil, ele é muito complicado de se ter um curso de mestrado. E consegui um convênio com uma universidade em que os alunos teriam aula que defenderiam lá nessa universidade. Só fiz uma turma até hoje, que foi a turma que me brilhou o olho. Voltei e precisava firmar convênio com alguma escola. E eu firmei convênio com a escola de um ex-aluno, que era o Nácler Freitas Júnior, que é onde era o antigo CRA, que é no fundo da casa do meu pai, num lugar onde tem toda uma história. Minha avó lutou Vila Betânia, Cristina Mendes, Rua Cristina Mendes é minha bisavó, João da Cunha Bassa é meu bisavô. E na época eu ainda virei e falei, gente, tanto lugar na cidade, vem montar aqui do lado da casa do pai, e eu tenho a chance de pegar e falar, dessa terra, onde tal. Eu posso falar isso porque tem história da minha família aí no lugar onde é o instituto. E o Nácler montou o instituto, estava indo bem, eu tinha firmado o convênio com ele e o Nácler adoeceu. Ele me chamou e falou, olha, eu não vou morrer,
mas se por um acaso acontecer alguma coisa, você toca isso para frente e leva meus filhos juntos. Eu falei, toco e levo eles junto comigo. Aí, infelizmente, ele veio a falecer, assumi o Instituto há 8 anos atrás, com o principal de ideias de como ensinar, o que ensinar, como levar justamente esse conhecimento para mais gente. E assumi a escola tem 8 anos. E conseguimos nos tornar referência na área de ensino da pós-graduação aqui em Minas. A gente começou a escola com cerca de 97 alunos. Hoje a gente tem mais de 200 alunos, as diversas áreas de pós-graduação, com uma estrutura muito bem montada para atender todas as necessidades do ensino, com equipe de professores espetacular. A gente presta atendimento a mais de 400 pessoas por mês de Alfenas e região. Tem ônibus que vêm de outras cidades para trazer as pessoas para tratarem. O que eles pagam lá é um valor praticamente de manutenção da escola. E a gente aprendeu que se o paciente não paga nada, ele não valoriza, ele falta, ele quebra, ele não está nem aí. Então, um pouco ele tem que sentir. E o implante, inclusive temos implantes na escola, que é a única área que é um pouco mais cara, porque a equipe é muito fora da curva, é a equipe da USP, então o meu implante não chega a ser igual a um consultório particular, mas ele é um pouco mais puxado, vamos dizer assim, porque é tudo da melhor qualidade possível, é o que a gente tenta oferecer. Uau! Marden, e como que a nossa região é um polo odontológico, né? Porque com a universidade pública, tem uma universidade privada também na região, acaba que virou um centro de tratamento, sim, né? Como que o fundador, como ele chamava? Nadler? Nackler. Nackler Freitas Júnior. Nackler. Como que você disse sobre a dificuldade do mestrado, de conseguir as autorizações, as licenças? Como que ele conseguiu iniciar essa parte acadêmica do Instituto? Na verdade, todos nós começamos com o professor Marcelo Pedreira aqui em Alfenas, que é um outro instituto, que não vou dizer concorrente, mas que é um companheiro na formação de profissionais. Fomos professores de lá e, em um determinado momento, o Marcelo fez a opção por colocar a família junto. É uma opção que eu acho que é bacana. Mas aí o Nackler foi uma dissidência e montou uma escola, já era professor, já tinha conhecimento com alunos, já tinha equipe de professores. Aí ele montou uma escola que era na saída para o Pinheirinho, ali. E depois ele acabou mudando para esse lugar que hoje... Na sua terra. Para minha terra. A gente não sabe dos desígnios de Deus, por isso não é bom questionar. Aceita e faz o melhor que você pode com o que você tem na mão. E aí assumi o Instituto justamente. A filha dele ainda é minha sócia. O filho, infelizmente, foi desfazendo das coisas e o filho eu não tenho mais como sócio. Mas tenho a minha irmã também como sócia, que é minha companheira de sempre. Já viu o irmão que nunca brigou? Eu nunca briguei com a Mirinha. Ela é encantadora, ela é fofa, deliciosa. E o Renato Oliveira, que é quem administra a parte física da escola, lidar com funcionários, as questões administrativas do dia a dia, ele toma. Eu acho que toda empresa é bom ter uma cabeça e um executor. Sim, com certeza. Quem sonha e quem executa. E no meu caso, o executor é o Renato, que faz isso de uma forma maravilhosa, e ele é contador. Então, quer qualidade melhor para difícil é tirar dinheiro para investimento daquele homem. É convencer dos teus sonhos, né? Apesar de que eu vou te contar, por exemplo, endo, nós somos referência em endo, canal. E canal tem um equipamento que é muito caro, que é o microscópio. E, por exemplo, a USP tem 2 na clínica, nós temos 12 microscópios. O aluno chega, já vai para o microscópio dele para fazer endo, e com uma equipe muito bacana. Então, ele acaba acompanhando o que é de estrutura, o que é para melhorar, ele está... Libera o investimento. Exatamente. E para você ter uma ideia, só um detalhe, quando a gente chegou em Alfenas, o prédio era alugado. E aí, a cabeça do Renato falou, nós vamos fazer 5 consórcios imobiliários
vamos ver se o pessoal tem intenção de vender no futuro. E aí a gente vai pagando os consórcios imobiliários. Quando eles resolverem vender, a gente fizemos um acordo de fio de bigode, em que a gente seria comunicado e que na época a gente compraria pelo preço de mercado. E assim fizemos. E quando, pré-pandemia, se juntaram e resolveram vender, e nós pudemos comprar a estrutura física, que é grande a estrutura. A estrutura da escola é bem... As clínicas são muito confortáveis, são muitas salas de aula. Tem um auditório que é para 80 lugares, tem laboratórios multifunção. Mas é um lugar, menina, que o melhor é a energia do lugar. Tem uma energia tão boa, é uma energia tão de sorriso, tão de bem, que as pessoas chegam e se sentem em casa. Que delícia. Isso é uma coisa, acho que é uma coisa importante. E que não tem como criar. Você ou tem ou não tem. E perguntando sobre as certificações. Uma especialização, então, ela não precisa de autorizações? Como que funciona essa parte de o que a pessoa recebe, o que ela se torna ao entrar no Instituto? Um curso de especialização, por exemplo, em ortodontia, ele precisa ser aprovado pelo Conselho e pelo MEC. Nós estamos associados a uma universidade que se chama Unifia. Nós somos como se fosse um posto avançado da Unifia. Então, os meus alunos, a gente faz tudo direitinho dentro da lei, manda a lista de alunos para o conselho antes. Então, ele recebe um título de especialista na área que ele estudou, certificado pelo MEC e pelo CRO, recebe a sua inscrição de especialista com a maior naturalidade possível. Existem escolas que seguem outros caminhos, mas a gente faz tudo muito certinho, porque nada como a verdade à frente do que a gente está fazendo. Que bacana, Marta. E assim, um profissional tradicional, a gente vê que você é fora da curva do tradicional profissional do consultório, que você conseguiu construir dentro da gestão, dentro da escola, da academia, um outro nível de negócio. Um profissional que ele inicia agora a vida, que ele foca no consultório, o que você diria para ele? Como que ele consegue abrir os horizontes? Isso é importante, porque na verdade eu continuo no consultório até hoje, acredita? Eu atendo. Eu acredito, eu fui pesquisar os vídeos recentes das técnicas, você mesmo narrando, fazendo no paciente. Eu falo o seguinte, um dos grandes defeitos dos grandes mestres é parar de atender cedo. Porque às vezes começa a vira docente e aí vira DDS, dentista do dedo seco. Dentista muito do bem, dedo seco. É que DDS é dentista em inglês. Então, eu ainda continuo atendendo e muito para justamente ver o que chega de novo. Eu criei uma técnica ortodôntica que é baseada em atender rápido e com excelência. Atender volume de pacientes com excelência. Porque se você atende volume com excelência, você tem qualidade e o seu custo cai. Se eu posso atender só 8 pacientes com qualidade em um dia, quanto eu vou ter que cobrar comparado a atender, por exemplo, 30, 40 pacientes num dia? Com qualidade, que tem que ser fundamental. Se não tiver qualidade, cai do cavalo mais cedo ou mais tarde. Então, todo o sistema odontológico, o sistema ortodôntico que a gente desenvolveu, que é o chamado sistema SMS, que é Speed Marden System, está baseado em um atendimento de qualidade top, mas que a gente consiga atender volume. Então, por exemplo, as técnicas tradicionais, elas usam 10 fios em sequência. O fio é o que vai no aparelhinho para poder fazer o alinhamento e nivelamento dos dentes. No sistema Speed, a gente usa 3 para fazer a mesma coisa. Então, o custo cai muito. E em termos de gestão, para o colega, ele consegue manter uma qualidade de vida mesmo se ele tiver exprimido pelo mercado, sendo obrigado a cobrar barato. Se ele pode cobrar mais, ótimo. Bom para ele, bom para o cliente. Ele tem um sistema para oferecer em que ele consegue atender um volume e com a qualidade top. Então, ainda atendo. O meu conselho para quem está começando primeira coisa, Instagram. O cliente te acha pelo Instagram hoje. Olha só.
Antigamente era lista amarela. Eu sou do tempo da lista telefônica. Lista, depois Google, né? Óbvio, você ainda tem que estar, mas depois agora rede social, né? E o mais importante é produzir conteúdo sempre. É todo dia, todo dia. Hoje eu estou cansado. Tem que cumprir meta. Tem que... lifestyle. Aquela foto de cachaçada na praia não entra, não é de bom tom. Mostrar casos clínicos, o que é que você está fazendo, o que você está entregando para o seu paciente é fundamental. Produção de conteúdo constante, incluindo o trabalho mesclado a lifestyle, CCC, comida, cachorro e criança. Cheio das siglas, né? Mas o principal é produzir conteúdo todos os dias, e a compra do tráfego hoje é uma coisa que é fundamental, mas você tem que procurar uma pessoa boa para fazer isso. Não pode ser qualquer um. A compra de tráfego entrega essa informação justamente para quem está buscando aquele tipo de tratamento. Uhum. Um tráfego bem feito, ele realmente alavanca o consultório de uma maneira impressionante, mas ele tem que ser bem feito. Mas professor, eu não consigo falar de frente para os telefones, para as câmeras. Esquece isso. Tudo é difícil antes de ficar fácil. Tudo na vida é difícil antes de ficar fácil. Eu cito como exemplo Janaína, que é minha esposa, grande parte do povo de Alfenas conhece Janaína, que começou com uma loja de Havaianas. Os primeiros vídeos dela eram terríveis. E ela foi melhorando. É muito Hoje, bom ver essa evolução. Né? Ela é uma influenciadora digital, porque, primeiro, não mente. Segundo, grava todos os dias e mantém essa constância do Instagram, que realmente é o nosso método de fazer com que o cliente veja o nosso trabalho. Então, a minha recomendação para quem está começando é foca no Instagram, faz bem feito, não minta nunca. E vai para frente, mete as caras, entra gaguejando no princípio, mas depois vai ficando fácil, vai adquirindo desenvoltura. Por quê? Nada melhor do que a prática para tornar as coisas mais fáceis. Muito bom. E é isso de tomar a frente, de colocar a cara. Você é um exemplo disso com o seu nome. A técnica que você falou, a SMS, é System Marden... Como é? Speed Marden System. Speed Marden System. O Instituto Marden Bastos. Isso foi planejado de utilizar seu nome? Precisou fazer uma negociação lá no início para que o Instituto tivesse seu nome? Menina, olha só que coisa mais maluca. O nome da técnica foi um aluno que deu. De repente eu estou dando aula em Brasília e eu chamava de Rotmod. Existe uma técnica de Roth que é muito vinculada, mas a minha é totalmente diferente. Usa alguns, o resto é tudo diferente. É para simplificar, é para descomplicar, é para fazer rápido e bem feito. E aí o aluno, que é de Divinópolis, inclusive, Adriano, ele virou e falou que por que você não põe nome na técnica de Speed? Porque o atendimento é mais rápido, os casos terminam de forma geral mais rápido do que os sistemas convencionais e clássicos. Por que você não coloca Speed? Tá bom, batizei e comecei a chamar de Speed. Mas existe um bracket americano que estava em desuso que tem o nome Speed, então eu precisava especificar mais, por isso virou Speed Marden System, que é toda uma filosofia de trabalho visando atendimento da melhor qualidade possível, mas com uma gestão de consultório de tempo em que você gaste pouco tempo para fazer as coisas. E na academia a gente utiliza muitos sobrenomes, né? Para batizar achados. Pois né, e deixa eu te contar uma, você quer ver? A respeito do Instituto. Quando eu cheguei, o Instituto chamava CAPO, Centro Alfenense de Pós-Graduação. Só que eu dou muitos cursos fora do país. Inclusive, a gente tem uma escola de Santiago, em Concepción. Eu vou todos os meses para o Chile há 24 anos. Eu ando melhor em Santiago hoje do que em Belo Horizonte, olha só. E capo, em espanhol, pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Então, que é o bandido, capo.
ou pode ser o cara que é muito bom, capo, mas pode ser mal visto. Então, Tem a essa ideia de dupla mudar o nome... interpretação. E a sugestão de botar o nome de Instituto Marden Bastos não foi minha. Foi dos filhos do Náclea. Que eram os meus sócios na época, os dois. Eles é que deram a ideia de mudar o nome para Instituto Marden Bastos, justamente por causa do canal do YouTube, do nome já ser conhecido, de estar... Eu publico muito trabalho científico em revistas nacionais, em revistas estrangeiras, então o nome acaba sendo associado a uma coisa de mais penetração. A pessoa já sabe mais ou menos onde está indo, o que vai encontrar. E o seu nome não é um nome comum, eu não conheço outros Mardens. De onde que... Em Minas eu tenho que falar Marden, né? Pois Eu sou brasiliense, aí lá a gente meio puxa o R. Eu fico enrolando meu R para não ser nem daqui nem de lá, porque eu falo para todo lado, já viu, né? Eu fico nessa. Mas o meu nome é uma história interessante. Papai, quando era adolescente, andou lendo uns livros de Dostoiévski, uns livros para baixo, tal coisa, e estava meio chateado, procurou um padre na época. Na época não existia livro de autoajuda, livro para melhorar o astral. E o podcast. Exatamente. E aí o padre deu para ele um livro de um Sweet Horizon Marden, que é um escritor americano, e que tem frases que são muito legais até. Vale a pena pesquisar no Google Sweet Horizon Marden, que é de 1900 e Guaraná com rolha, mas com frases que ainda são atuais até hoje. E o livro era um livro alto astral, um livro... E aí, quando eu nasci, a minha irmã queria que eu chamasse Eustáquio, meu apelido em casa é Taquinho, e aí acabou me batizando pelo nome Marden. Aí quando eu cheguei, o meu avô falou, como é que é o nome para xingar o menino mesmo? Mas sou feliz com o meu nome. Não, e aí torna-se... Olha como são as coisas. E aí vem o nome do instituto, o nome da sua técnica, como ficou forte, como te representa, né, mano? Eu vou te contar o seguinte, se bullying matasse, eu tava durinho, porque eu sou Marden Bastos. Ninguém sofreu mais bullying do que Marden Bostas. Os meninos me judiavam demais, vocês não têm noção. Muito bem, todo mundo que me judiava já ficou para trás aí no caminho. Não é? Fortaleceu. Vou aproveitar essa e pegar um cafezinho? Vamos. Você se adepta ao cafezinho? Ou como. Adoro café. Para pensar melhor, para trabalhar mais. O meu cinegrafista ali não curte nem açúcar e nem café, que ele fica doido, sabe? Mas eu gosto sim de um café. Com um docinho junto da Tão Doce, então. Nossa, melhor ainda. Então a gente vai pegar um cafezinho e já volta. Já com o nosso cafezinho em mãos, os viciadinhos do café. É de verdade, é gostoso, viu, gente? Ó, só pra vocês saberem, não é só de estúdio. Ô, Maria, aqui na nossa região, é aquela história, né? Não aceitar um café, um queijo, um pão de queijo. A gente desconfia. E uma boa prosa. E prosa. Aham, pode desconfia, desconfiar. Não é? Da pessoa. É verdade. Falando em prosa, até puxar um assunto com você. O gestor que tem as suas habilidades, pode ser um contador, um administrador, muitas vezes ele se vê numa situação de ter que se colocar numa apresentação, num canal, numa rede social. Eu vejo que uma das suas características é a comunicação, né, Marden? Obrigado. E isso, você acredita que é uma das suas habilidades que te levou para um outro patamar? Seguramente. Que nem dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Comunicar é importante, as pessoas têm que saber de você. E a vergonha, vem cá. O que estão pensando de mim? É problema deles. Ser verdadeiro e comunicar-se bem é levar para as pessoas as informações de onde você está, para onde você vai e quem você é. Então, sim, sem dúvida, a primeira qualidade de qualquer ser humano tem que ser a comunicação. Perfeito. E sem soberba. A comunicação direta, olho no olho, claro, não esconda nada. Abra o jogo com as pessoas. Aí sim você consegue credibilidade. E a conexão tá no erro, né? Assim, tá no da imperfeição.
ainda mais em rede social, né? Às vezes a pessoa tenta ser muito perfeita, ter a vida muito maravilhosa, isso não gera credibilidade, né? O que dá mais certo é o que dá errado. Então, falando do que dá errado, eu sempre puxo uns causos, assim. Você tem uma vida com muitas viagens, né? Então, o que deve ter de história? O que você me conta de uma história, assim, engraçada que Nossa, aconteceu? menina, tem N histórias engraçadas, desde encontrar com gente nos lugares mais inesperados, numa cava na Argentina, tudo escuro. Aí eu comentei qualquer coisa, alguém virou, Marta Bastos! De lá, uma pessoa da Colômbia reconheceu pela voz. Mas tem uma que pra mim é fantástica. Qual? Eu estava voltando de Santiago e eu estava na poltrona 1A, que é a da frente do meio, executiva de pobre, sabe? Porque ali ninguém te incomoda, você entra, tem um espacinho maior pra perna. Que nem eu. Quanto você tem de altura? 1,83. Então eu tenho 1,80. Se a gente pode ir na frente, não vai dispensar. Exatamente. Né? Perfeito. E aí eu tava sentadinho, quietinho lá, aí sentou do meu lado o menino e o pai, e eu de boné lendo um livro. Beleza. Decolou o avião, aí eu abri a minha mesinha, coloquei o computador para trabalhar, eu sempre trabalho enquanto estou viajando. Aí o menino tentou abrir e não conseguiu. Aí eu falei, eu posso te ajudar? Na hora que eu falei, eu posso te ajudar, ele fez assim, Marta Bastos, e olhou na minha cara assim com um... Eu falei, gente, é pegadinha, como assim? O cara sabe o nome do nada, no meio do nada. Aí virou, pai, é o Marta Bastos. O pai, é mesmo. Moral da história, o que é a história? O menino precisou de um aparelho, foi numa dentista e o aparelho se chamava Bionator. Ele foi pesquisar o nome do aparelho na internet, achou o canal do YouTube, curtiu a forma de comunicação e aí resolveu maratonar no canal e assistiu todos os vídeos do canal e definiu que queria fazer odontologia. E neste momento, na época, ele é do Rio de Janeiro, na época ele estava prestando vestibular para odontologia, totalmente seguro do que ia fazer na vida inteira. Olha que bacana poder inspirar uma pessoa nesse nível. Que privilégio, né, Marli? Bacana. É um privilégio, né? Aí nessas horas, assim, cai uma ficha, deve dar um... Eu fiquei muito feliz, realmente, por estar influenciando o menino por um caminho tão positivo. Porque a odontologia ainda é maravilhosa. Tem gente reclamando, tem gente que reclama de tudo, vai. Mas trabalhando bonitinho é uma profissão maravilhosa. Fazer sorriso, deixar as pessoas sorrirem, expressar a alma. Expressar a alma, que lindo. E deve ter cada história, né? Porque vocês trabalham com esse volume de pessoas, cada história que muda a vida da pessoa, né? Não, N histórias de pessoas em que a gente teve a oportunidade de fazer o sorriso e de mudar o sorriso. Uma das meninas, Eduarda, tadinha, ela era muito tortinha, precisava de uma cirurgia muito grande na face. Ela veio e falou, olha, eu quero fazer uma cirurgia. Eu falei, seu caso é cirúrgico, não posso. Eu falei, não, mas eu te ajudo. Ela falou, não, eu não posso fazer. Eu te levo. O meu irmão te opera de graça. Ela falou, não posso. Eu não tenho pai nem mãe, eu sou sozinha e eu trabalho para comer. Se eu não trabalhar esse mês, eu não como mês que vem. Não pude me informar em nada, então... Aí, não desiste de mim, não. E uma palavra que é libertadora, que vocês têm que aprender, que eu não aprendi. A palavra não. Peguei para tratar, fiz o melhor que eu pude. No final, virou blogueira, feliz da vida, a face torta, mas o sorriso ficou lindo. Aí ela conseguiu oportunidade numa empresa e aí foi embora. Porque quando a pessoa confia em si mesma, é metade do caminho para o sucesso. É confiar em si mesmo e uma mente positiva, palavras positivas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, alavanca a vida da gente, vai. Gente, se vocês, de todo o nosso programa, tirarem isso para a vida, né? Porque, assim, como as pessoas... Você falou como as pessoas reclamam, né? E tem esse foco no negativo, né? Como é fácil você focar no que está errado. Então, assim, às vezes você faz um mega num trabalho, entrega, a pessoa vem, isso aqui está errado. Né? Isso aqui não tem como ir para frente. Não, né? Não vira. Não tem. Palavra tem poder. Quer um exemplo? Quer. Relacionamento tá meio assim, mas você ainda tá tocando, sabe? Aí você resolve falar mal dele para sua melhor amiga, uma coisa muito particular. Acabou. Você falou, externou, você já não aguenta mais olhar na cara da pessoa. Você mata o relacionamento. Olha pra você ver.
sempre as coisas positivas. Tudo na vida tem positivo e negativo. Sempre foco no positivo e sempre externe. Mesmo se não estiver bom, fala que tá bom, porque a chance de virar é se você acreditar e se você estiver falando que é bom. Palavra tem poder. Não, trabalhar com visualização, com energia, né? Além das metas. Sem dúvida. Além das metas, né? Sem dúvida. Você cocria, né? Junto com o universo, onde você quer chegar. Sem dúvida nenhuma. Aí tudo conspira para virar. Tudo, é verdade. Marden, a gente tem um programa aqui antes da gente. Tá gostando? Maravilhoso, bacana poder compartilhar. Isso é ótimo. Antes da gente terminar aqui, que é um bate-bola. Eu vou lançar uma palavra, um termo, e você responde com uma primeira coisa que vier à sua cabeça. Beleza. Certo? Vamos lá? Maior desafio na gestão. Entender as pessoas para colocá-las no lugar certo. Quem é executor, quem é sonhador, e cada um tem que ser colocado no seu lugar certo. Boa. Reconhecer as pessoas para botar no lugar certo. Habilidade essencial. Comunicação. A gente falou, Ponto? né? Sim. Ponto. Visão ou execução? As duas, juntas. Visão sem execução dançou, execução sem visão também, vaca brava. Prática diária. Atividade física, não importa em qual área você esteja, o que você faça da vida, atividade física todos os dias é fundamental. Promoção pessoal ou ética? As duas. Não basta ser bom, tem que parecer bom. E não basta parecer bom, tem que ser bom de verdade. Maravilhoso, Marden. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Hoje o nosso tempo é tão precioso, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Quem nos acompanhou até agora, curtiu, quer te encontrar nas redes sociais, qual seria melhor? Instagram? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @mardembastos. A escola, eu queria muito deixar o telefone da escola, Por que é favor. 3292-1600. Porque às vezes tem alguém que... 3292-1600. Pode ser que está precisando de algum tipo de tratamento, que a gente pode oferecer alguma coisa de qualidade na escola. Então, estamos à disposição para atendê-los, porque sorrir é fundamental para justamente expressar a alma e expressar a felicidade. E assim, a pessoa que está precisando desse tratamento, ela entra em contato por esse número de telefone. E qual que é o período? Aí tem uma anamnese, tem um período de seleção? Sim, aí tem uma as seleção? meninas da recepção, porque a minha equipe, a minha equipe que trabalha na escola, gente, eles são maravilhosos. Ela já coordena para ver o dia que vai para ter uma consulta, para ver como é que é, o que precisa, qual é o curso em que a pessoa se encaixa, ou que tipo de atendimento que ela precisa. Perfeito. Só ligar, então. Só ligar. Fernanda, foi um prazer estar com você. A Fernanda é joia. E realmente eu preciso contar uma coisa para vocês, porque a credibilidade da rádio, para mim, cresceu absurdamente. Porque já fui convidado para muitos programas de entrevista em que todos eu tinha que pagar alguma coisa para estar lá. E eu já quando ela me contactou, já fui preparando o bolso. Mas não, aqui eu fui convidado realmente, porque ela achou que eu pudesse trazer alguma coisa boa para vocês. Espero ter trazido. Obrigado e pode confiar, porque a Fernanda é joia. Que isso, Mário. Muito obrigada pelas palavras, que carinho. A gente fica muito agradecido mesmo. E mais do que contribuir, é essa sua energia. É contagiante como o sorriso. Obrigado, muito obrigado. Antes, para encerrar, assim como um dentista sabe que um bom sorriso é contagiante, uma boa liderança também é. Então, cuide dos dentes e da equipe com a mesma dedicação, tá bem? E até o próximo episódio, pessoal.